Nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer para emagrecer ainda esse ano, mas para você se manter. Porque emagrecer, você fazendo loucura consegue, você sabe muito bem disso. Mas eu quero que você não tenha mais efeito sanfona. Então esse vídeo é obrigatório para você conseguir começar e se manter do jeito certo. Então se você já tentou começar de várias formas e fica nesse começa e para, esse vídeo é para você. Então sem mais delongas, vem comigo. Oi maravilhindas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, ele tá muito especial, porque eu quero pegar na sua mão para você começar a mudar a sua vida, os seus resultados, a sua saúde e se manter. E eu sei que emagrecer pode parecer muito difícil, complicado e desafiador, porque sim, é em muitos aspectos, mas se eu te disser que fazendo as coisas do jeito certo fica muito mais fácil, leve e também prazeroso, porque precisa ser assim. Então já se inscreve aqui para você não perder nada e construir um estilo de vida saudável, emagrecer sem efeito sanfona e tudo isso com autonomia. Primeira coisa de tudo, a gente não vai tentar mudar tudo de uma vez, porque isso não dá certo. E eu sei que se você já tentou, você sabe muito bem que isso não dá certo. Porque você faz tudo e não faz nada. É ou não é? Então o que a gente vai fazer? Meu Deus do céu! Gente, eu tô empolgada, porque, cara, isso é muito legal. Pensa assim, tem um monte de coisa pra arrumar na sua casa. Tem que limpar a janela, tem que limpar a geladeira, lavar banheiro, esfregar o teto, sei lá, um monte de coisa pra fazer. Se você quiser fazer tudo no mesmo dia, muito provavelmente você não vai conseguir. Você vai até acabar se perdendo em alguma das coisas. Ah, começou a arrumar o armário, quando viu, acabou o dia e você não conseguiu fazer nada, só arrumar o armário. E olha lá, porque às vezes nem terminou de arrumar o armário. Então, pra gente conseguir arrumar a tua casa, que é o seu corpo, a gente vai precisar ir por partes. E aí, com isso, eu selecionei uma das coisas que eu considero mais importantes para que você consiga de verdade se manter nos resultados, que é a gente estruturar a nossa manhã. Calma que você vai entender. O que seria estruturar a nossa manhã? A gente vai focar nos hábitos da manhã. Hábitos simples e saudáveis que a gente quer incluir na nossa rotina, que vão fazer diferença pro resto do nosso dia. Porque é como se assim, os teus hábitos da manhã, eles são gatilhos pro resto do teu dia, para tudo aquilo que você vai fazer ao longo do seu dia. Porque é como se você estivesse ensinando o seu cérebro sobre aquilo que você quer ter no seu dia. É como se você simplesmente estivesse falando, olha, eu quero que esse dia seja um dia legal, um dia saudável, com hábitos bons. Pra mim, pra minha saúde. E pode parecer até meio diferente pra você, mas a sua manhã pode determinar o resto do seu dia. Tudo aquilo que você vai fazer, as escolhas que você vai tomar, o que você vai comer, se você vai ou não se exercitar, se você vai ou não comer uma opção mais saudável, se você vai ou não descontar na comida. Você já teve uma experiência ou já ouviu alguém falar disso? Mas talvez você já até tenha tido essa experiência de fazer algum hábito mais saudável e naquele dia você fala, nossa, hoje eu fiz um hábito saudável de manhã, me exercitei, ou quem sabe, comer uma fruta, comer alguma coisa saudável e você pensou, não vou comer essa porcaria aqui, porque hoje eu já fiz uma opção mais saudável, vou jogar tudo pro alto. É como se um hábito simples te ajudasse a se motivar a continuar se cuidando, entende? Então a gente vai fazer desses hábitos saudáveis como se fossem gatilhos pra gente influenciar o resto do nosso dia. Igual a gente influencia o resto do nosso dia, por exemplo, quando uma pessoa chega animada, nossa, não sei o que, você fala, nossa, essa pessoa tá tão animada, nossa, eu também fiquei até mais animada com ela vindo falar essas coisas. E o contrário também acontece, né? Quando às vezes chega uma pessoa meio, nossa, pra baixo e tal, você fala, meu Deus, nossa, eu preciso esparecer minha cabeça porque eu fiquei até meio mal depois dessa pessoa com tanta coisa ruim. Ou assim, quando você acorda em cima do laço, sai correndo, vai pra fazer as coisas, e aí não dá tempo de tomar teu café, você já fica meio estressada, porque você fala, puxa, não deu tempo de tomar meu café direito, não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo, e aí você já vai trabalhar e já começa o dia
passando por cima de tudo, não treina, não come saudável, aí você começa a fazer escolhas que não são saudáveis. Você fala, também hoje não deu tempo de fazer nada, eu vou começar esse chocolate aqui, comer essa bolacha aqui, porque também quero relaxar, tô estressada. Já aconteceu isso? Então, é exatamente na raiz do problema que a gente vai lidar. E, por incrível que pareça, minhas maravilhosas, isso vai mudar o seu processo. Vai mudar o seu emagrecimento e os seus resultados até o final do ano. E não só até o final do ano, para a vida inteira, porque ninguém quer ficar de efeito sanfona. Eu não quero que vocês tenham mais efeito sanfona. Minhas seguidoras, minhas alunas, pessoas que caminham comigo não podem ter característica de efeito sanfona. Essa não vai mais ser a sua característica. Por quê? Porque a gente vai tratar as causas e lidar com a raiz dos problemas e vamos mudar o teu estilo de vida. Então, nosso foco vai ser só o período da manhã. Só o período da manhã. Não quero que você gaste energia pensando na tarde, no almoço, no jantar. Por enquanto, não. Quero que você gaste energia só com o período da manhã. Você consegue perceber que é algo muito pequeno? Quando a gente pensa no nosso dia inteiro, quero que você imagine que seja uma linha e aí tem lá período da manhã, tarde e noite. Quando a gente pensa só no período da manhã, é uma parte muito pequena que vai influenciar o resto do nosso dia e que vai ser muito mais fácil a gente mexer só nela do que a gente mexer em tudo de uma vez. Então, a gente não quer mexer em tudo de uma vez porque não vai ser sustentável. Eu quero que vocês mantenham hábitos saudáveis pela manhã, para isso impactar o resto do seu dia, porque vai ser consequência, fique tranquila. E para você ter um foco realmente possível de ser feito. Então a gente vai pensar só nisso aqui, só nisso aqui. Não pense no resto, foque só nisso aqui. E eu tenho certeza que você vai vir me contar depois a mudança que vai fazer na sua vida. E por que a gente está pensando justamente nos hábitos da manhã e não nos outros? Porque você melhorar estes hábitos aqui, a gente vai conseguir melhorar a sua energia ao longo do dia, a sua saciedade ao longo do dia. Sabe quando você fica, aquele dia que você quer comer tudo? A gente vai melhorar a tua saciedade para você ficar mais saciada ao longo do seu dia inteiro. Reduzir a fome exagerada por doce. Então, se você é uma pessoa que tem muita vontade de comer doce, a gente vai melhorar isso com os hábitos da manhã. Melhorando pequenos hábitos da manhã, a gente consegue melhorar a sua qualidade do seu sono, que também impacta muito a sua saúde e o seu emagrecimento, porque alteram hormônios muito importantes para que você tenha resultado. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem um travesseiro perfeito da I Wanna Sleep para ajudar vocês a ter um sono de qualidade e vocês têm cupom de desconto. Então vai ajudar na rotina, na sua disposição ao longo do dia, no controle do peso, porque o nosso intuito é claro que é ajustar a sua rotina da manhã para você melhorar os teus hábitos e consequentemente melhorar e controlar o ganho de peso e emagrecer. E a gente vai condicionar o teu cérebro a um comportamento saudável ao longo do seu dia. Não é só um comportamento saudável de manhã, mas ele vai entender isso como algo legal para fazer ao longo do seu dia. Vocês lembram que eu falei em um vídeo aqui que a gente precisa de estratégia? Porque se a gente não tiver estratégia, a gente acaba se frustrando mesmo, se decepcionando com o emagrecimento, não vendo resultado e tudo mais. Então, a gente precisa pensar que as estratégias que a gente vai usar, elas são possíveis de serem colocadas em prática, vai deixar o teu emagrecimento muito gostoso e leve e também um emagrecimento sustentável, duradouro. Porque o que a gente mais vê é que as pessoas começam e param no meio do caminho. Então, as estratégias que vocês estão aprendendo aqui vão te ajudar a se manter pro resto da sua vida. Ai, gente, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês e ser um canal de Deus para ajudar vocês no processo de vocês. Contem comigo. Eu fico até emocionada. E uma coisa muito legal é que além de todos esses benefícios que eu falei, que a gente vai ter já agora, aplicando esse... Ai, gente, eu tenho que montar vocês aqui, né? Aplicando esses pequenos hábitos que a gente vai melhorar todo o nosso contexto, vocês também vão começar a perceber diferença já logo nas primeiras semanas fazendo. Porque justamente a gente vai melhorar a raiz, aquilo que você às vezes não consegue perceber que tem tanto impacto, e aí você vai começar a se sentir melhor e já ver resultado, às vezes até desinchar, se sentir com menos vontade de doce, com mais saciada, e isso vai impactar muito no nosso processo, tá? Então, você é uma pessoinha feliz aqui.
E agora eu quero que você pense comigo. Quando você acorda, o que você faz? Quanto tempo você tem na sua manhã para a gente incluir alguns hábitos mais saudáveis? Pensando que a maioria desses hábitos que a gente vai incluir são rápidos. É para a gente fazer hábitos mais rápidos. Coisas práticas para a gente incluir na nossa manhã. Mas a gente também vai ter ali opções de um café da manhã saudável. E aí a gente vai ter que pensar na sua realidade para a gente incluir esses hábitos. Mas vamos por partes. Quais hábitos eu considero importantes a gente colocar na nossa manhã para a gente melhorar todas essas questões que eu falei e também condicionar o nosso cérebro a ter hábitos mais saudáveis para emagrecer e ter saúde? Então eu incluiria ali água em jejum, um copo de água em jejum e antioxidantes, que poderia ser um chazinho, poderia ser um shot, porque assim a gente já vai estar se hidratando logo cedo, ajudando no nosso metabolismo, porque a gente desidrata durante a noite, então a gente acorda com um certo grau de desidratação, já ajuda na nossa eliminação de toxinas. E quando a gente pensa em incluir antioxidantes, seja do shot, seja do chá, a gente tá pensando em neutralizar, combater radicais livres, resolver as toxinas ali que tem em excesso no nosso corpo. Então é muito legal a gente ter esse hábito. Eu gosto muito de incluir esse hábito em jejum. Esses dois hábitos da água e dos antioxidantes em jejum, porque você já acorda e já faz. Acorda, vai, escova o teu dente, raspa a língua, tem o seu cuidado de higiene bucal ali, que também é interessante pensando na sua digestão, né? Raspar a língua, se você não tem esse hábito. É um hábito muito interessante. E logo depois, você vai tomar um copo de água. Simples, toma um copo de água. Ai, Ivone, mas eu não consigo tomar um copo cheio. Toma metade, tá? Vamos tomar aos poucos, mas vai tomar um pouco de água já pela manhã. Se possível, você já faz um shotzinho. E aí eu até vou deixar aqui uma opção de shot pronto, se vocês quiserem investir, adquirir para facilitar o dia de vocês, que são uma composição muito boa, que tem ativos que vão ajudar a ser antioxidante no seu dia. Mas você pode fazer um shotzinho você mesma, com ali um gengibre em pó, uma cúrcuma, umas gotinhas de própolis verde, que você consegue adquirir também. Você pode fazer o teu próprio shot, ou se você não se adapta ao shot, você pode fazer só um chazinho da própria erva mesmo ali, e boa. Se você tem um tempo ali de manhã que você consegue fazer isso, que seja 10 minutos, dá menos que isso, mas considerando que você vai levantar, vai ter todo aquele tempo de se trocar, aquela coisa toda, se dá pra você fazer isso, eu indico que você comece. Porque assim você vai estar colocando dentro do seu corpo coisas que são benéficas, tanto a água para se hidratar, quanto os antioxidantes para ajudar o seu corpo a ser um corpo funcional e saudável. Se você ainda não entrou no nosso grupo do projeto, entra lá, porque depois eu vou mandar algumas dicasinhas de shots para vocês conseguirem fazer os shots de vocês, os chás, as combinações de ervas que vocês podem usar para vocês melhorarem e incluírem ao longo do dia de vocês, mas principalmente pensando na manhã, tá? Se você é a pessoa que não consegue logo de manhã cedinho, quando você acorda, fazer o teu chá, então toma o teu copo de água e aí, num segundo momento, se você tiver um tempinho no meio da manhã, ou quem sabe ali algumas horinhas depois de comer, do café da manhã, você faz o teu chá. E aí você toma o teu chazinho no meio da manhã. Você consegue perceber que por mais que pareça algo muito pequeno, é algo que pode fazer um impacto muito significativo para a tua saúde, para o teu metabolismo, para o teu corpo. E que é simples de a gente incluir. Por quê? Você vai fazer logo após um hábito que você já faz. A gente chama isso de empilhamento de hábitos. E a gente vai fazer isso para todos esses hábitos que eu tô falando. Porque se você empilha um hábito logo atrás do outro, se torna muito simples fazer o hábito. Você pensa assim, já tô escovando os dentes, agora depois que eu escovar os dentes eu vou tomar meu copo de água. Estou raspando a língua, agora depois que eu raspar a língua eu já vou tomar meu copo de água. No começo você vai ter que pensar, tem que tomar um copo de água, tem que tomar um copo de água. Mas daqui a pouco vai virar um hábito. Você vai sair, terminou de raspar a língua, vai lá e toma o teu copo de água, você vai falar, nossa, é tão natural, tomo meu copo de água e já vira um hábito. O segundo hábito que é extremamente importante a gente incluir nesse período da manhã, e eu sei que nem todo mundo vai conseguir incluir o hábito da forma como gostaria no período da manhã. Mas eu quero que você fique comigo para você entender o porquê que eu acho tão interessante incluir de manhã e que, se for possível de você fazer as coisas que eu vou falar aqui, você faz, tá? Mas a gente vai adequar de acordo com a sua realidade. Então, se você puder incluir um exercício físico de manhã, o hábito de se exercitar, qualquer coisa, dança, caminhada, vídeo do YouTube, a gente vai pensar aqui em qualquer coisa que a gente consiga se movimentar. Se você não tem o hábito de se exercitar, o seu desafio é você fazer 5 minutos. E daí lá no grupo do WhatsApp eu também vou mandar
uns vídeos daqui do YouTube que eu acho legais para você conseguir fazer e já começar a incluir esse hábito na sua manhã. Por que 5 minutos? Porque pensa comigo, 5 minutos quebra a barreira do que você não tem tempo, que é muita coisa, que é difícil, que você não consegue se manter se exercitando, que se exercitar é chato, porque 5 minutos é tão rápido que quando terminar 5 minutos você fala, nossa, acabou. Então é exatamente isso que a gente quer. Se você já tem o hábito de se exercitar, ok, você mantém os seus exercícios de manhã e tudo bem. E se você for a pessoa que fala assim pra mim, Vani, mas eu faço uma caminhada de tarde, no final da tarde. Pode manter sua caminhada no final da tarde, mas se você conseguir fazer esses 5 minutos pela manhã, faz. Por quê? Vocês lembram que eu falei sobre ensinar o nosso cérebro? Você já está condicionando o seu cérebro a um comportamento. E aí você vai fazer aquele estímulo de manhã que vai liberar vários neurotransmissores na sua cabeça de bem-estar, de nossa, eu consegui cumprir com o exercício físico do dia, de você se sentir bem para começar o seu dia, de você querer se manter fazendo coisas boas para o seu corpo, porque você já teve um hábito legal. É como se você dissesse para o seu cérebro algo assim: estou me cuidando, estou me priorizando. E isso vai ter um impacto no seu processo também. E é claro, eu falei do exercício do YouTube porque é algo que é rápido, é prático, você faz junto com a pessoa e rapidinho terminou. Mas você pode pular corda por 5 minutos, você pode fazer agachamento, faz 10 agachamentos, cansa 10 segundos, faz 10 agachamentos, cansa 10 segundos, por 5 minutos você consegue fazer isso? Vai ser bem cansativo. Mas só para você começar a se movimentar e começar a criar esse hábito da manhã, de se tornar parte da sua manhã. Por que também eu acho muito interessante colocar esse hábito logo de manhã? Justamente porque você vai ajudar a acordar, a se preparar para um dia que você vai liberar ali adrenalina, vai liberar vários neurotransmissores de bem-estar que vão te preparar para um dia para que à noite você vá começando a descansar e desligar para dormir. Muitas pessoas que treinam à noite acabam tendo essa dificuldade em pegar no sono, em dormir cedo, porque acaba ficando muito agitada, libera várias coisas que ficam ativa, querendo fazer um monte de coisa, aí chega em casa, quer começar a limpar a casa, começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, e às vezes não consegue desligar. Então por isso que também é muito interessante. Não tem como na sua realidade, ok. Não se sinta mal por isso. Faça o que é possível dentro da sua realidade. Mas se você conseguir fazer esses 5 minutos, eu tenho certeza que já vai ser o início de uma mudança radical na sua vida. O que eu e Vanise gosto? Eu gosto de fazer essa minha rotina matinal e já ir treinar. Então, muitas vezes eu treino em jejum. Quando eu treino perna, às vezes eu como só uma fonte de carboidrato ali de pré-treino só para me ajudar no treino de perna. Mas lembrando que a gente vai usar como fonte de energia para o nosso treino o nosso jantar. Então pense comigo, se você fez uma refeição saudável, gostosa no seu jantar, você vai conseguir ter um treino legal, ter um treino bom. Então é sempre importante você pensar ali em ter fontes de carboidrato, proteína no seu jantar, uma refeição saudável e completa, que aí no dia seguinte você vai ter energia lá no músculo para conseguir fazer atividade física. Mas se você é uma pessoa que treina ali na academia e se sente um pouco mal quando treina, perna, por exemplo, você pode comer ali uma banana antes de treinar. Ou se você não quiser ainda algo mais, uma banana com mel ou uma banana com farelo de aveia e mel, né? Vai depender aí do tempo que você tem, do quão rápido você precisa comer e treinar, porque o carboidrato sozinho ele faz a digestão mais rápida. Mas se você conseguir fazer em jejum, faz em jejum, porque você vai estar utilizando a energia da sua refeição do dia anterior. Porque é essa energia que a gente usa na verdade. Quando a gente come ali uma fonte de carboidrato rápida, a gente não vai usar ela como fonte de energia no músculo. A gente vai usar ela ali, vai pro sangue. Mas a gente não vai usar ela como fonte de energia muscular. Então, a refeição principal é o jantar. Se você consegue ir em jejum, vai que já vai ser muito interessante para você fazer esse empilhamento de hábitos e também para depois você conseguir fazer uma refeição completa com calma. Gente, eu tô esquecendo de escrever aqui, meu Deus do céu, Senhor amado. Então, o primeiro que a gente falou foi água em jejum, mais os antioxidantes. O segundo que a gente falou foi o exercício físico. E aí, como eu falei, veja qual é a sua realidade, mas se você puder colocar de manhã, nem que seja 5 minutos, vai salvar muito você condicionar o seu cérebro a ter hábitos mais saudáveis. Então, pelo menos ali 5 minutinhos. O terceiro que a gente vai incluir na nossa rotina da manhã é o café da manhã saudável. E aí, aqui o que eu quero que você pense? Que nesse café da manhã saudável, a gente vai precisar ter
Proteína, sempre. Então, teu café da manhã, na sua manhã, precisa ter proteína. Sempre. Sempre mesmo. E aí, a gente pode escolher fontes de proteínas variadas. Você pode variar. Geralmente, as pessoas comem os ovos, né? Até eu tenho bastante ovo no meu café da manhã. Mas a gente pode variar. A gente não precisa ficar só no ovo. Mas o importante é a gente ter proteína e pelo menos, se você for comer ovo, pelo menos 2 ovos. Porque um ovo é muito pouco. Um ovo não vai te dar saciedade, vai te dar só 6 gramas de proteína, que é muito pouquinho. Então, 2 ovos vai ter ali 12 gramas de proteína, que já é um pouquinho mais. Ainda é pouco, mas já é melhor que um. Então, assim, se a gente tiver uma quantidade legal de proteína, a gente já vai se sentir mais saciada nesse café da manhã. Então, a gente vai ter que ter aqui proteína, sempre pensando em não ser muito pouquinho. Então, se você vai comer pão, o que você vai fazer? Pão com ovo. Se você quer comer algo diferente e é legal que você varie, você também pode comer ovo com biscoitinho de arroz, igual eu como. Quem me acompanha já viu. Você pode fazer uma panquequinha para você comer, o ovo vai estar no meio da panquequinha. Você pode variar e testar o que para você vai te trazer mais saciedade, vai te fazer sentir melhor. Mas é muito importante que a gente também tenha, além das proteínas, fibras, porque elas também vão trazer saciedade. A proteína e a gordura boa do ovo também te trazem saciedade, ajudam bastante. Mas eu diria ali que seria legal se você conseguisse comer de 2 a 3 ovos. Se você não consegue comer, por exemplo, 3 ovos no seu café da manhã, talvez só pão com ovo você se sinta não muito saciado. Você talvez daqui a pouco esteja com fome. Fique ali um pouquinho, umas 2 horas sem fome e fique com fome. Então, a gente precisa pensar naquilo que vai te trazer mais saciedade. E aí, a gente poderia incluir fibras que, por exemplo, através de uma panqueca, poderia ser o farelo de aveia. Poderia ser até chia, de você misturar chia ali no meio da panqueca. Ou quem sabe jogar em cima das frutas. Você faz uma frutinha e joga ali um pouquinho de farelo de aveia, um pouquinho de chia. É uma ideia. Além dessas fibras que a gente pode incluir a mais no nosso café da manhã, eu quero que você coloque obrigatoriamente uma fruta colorida. Então, obrigatório proteína, obrigatório fruta. E aqui pode ser que você tiver na sua casa ou tiver na semana ali da sua casa. Colorida. Tá? A gente vai pensar em fruta colorida. Morango, kiwi, mamão, melão, melancia, qualquer fruta colorida. Uma porção dessa fruta colorida. Então você pode pegar um pedaço, você pode até misturar um pouquinho de cada. Às vezes eu faço isso, coloco um pouquinho de maçã, um pouquinho de pera, um pouquinho de morango. Faço um bolzinho de frutas. Então você vai colocar ali pelo menos uma colorida no seu café da manhã. E aí a fibra, como eu falei, pode estar até no meio do ovo. Você pode jogar ali a chia, fazer uma crepioca, ou jogar a chia no meio do ovo e fazer tipo um omelete, sabe? Tipo um omelete. Você pode fazer isso, e aí você pode jogar orégano, salsinha, cebolinha. Tudo isso vai agregar muito valor nutricional no seu café da manhã, já deixando ele mais colorido, com mais antioxidantes. Regra, então, café da manhã com proteína e fruta. E aí, nesse combo, você pode acrescentar algumas fibras a mais e algumas especiarias, que são esses temperinhos naturais, que você quiser para dar sabor e para dar também mais nutrientes, deixar mais nutritiva essa refeição. Pensa assim, se a gente faz um cafezão da manhã completo, com esses nutrientes que eu falei, com as quantidades certas também, porque se você coloca muito pouquinha proteína também, não adianta muito, você coloca muita pouquinha fibra também, às vezes você vai ter mais fome mais rápido. Então a gente precisa ter uma quantidade legal, que eu também vou mandar algumas ideias para vocês lá no WhatsApp, para que vocês consigam se sentir saciado ao longo da manhã. Vocês vão ver que lá no WhatsApp eu vou colocar outras sugestões também para vocês. Mas você até poderia, por exemplo, tomar um iogurte se você quisesse. Mas nesse iogurte natural, aqueles que são 2 ingredientes, você precisa acrescentar mais coisas para você se sentir saciado. Você precisa colocar frutas, você precisa colocar chia, você precisa colocar ali talvez umas sementes para te ajudar, colocar farelo de aveia, deixar mais rico, mais volumoso. Pode colocar ali várias frutas coloridas para agregar valor nutricional, antioxidantes, nutrientes. E também, se você tiver, você poderia colocar uma proteína em pó, que fosse ali ou sem sabor, ou com sabor, que fosse limpa, saudável. Vou deixar algumas opções aqui embaixo. E misturar, e aí fica docinho, deixa até mais docinho, deixa gostoso ali, mata às vezes até a vontade de doce. Mas aí tem mais proteína também. Então você acrescentou mais proteína, porque o iogurte, ele tem 6 gramas de proteína, mais ou menos. Então se você, dependendo do iogurte, né, tem alguns que tem mais. Aí tem que ver ali a porção atrás na tabela nutricional. Mas então, você viu que daí não fica com tão pouquinha proteína. Fica com uma quantidade um pouquinho maior. Você viu que
você não tá presa em caloria. Você não tá presa em, quanto de caloria tem nisso aqui? Não, a gente tá pensando na qualidade do seu alimento. E só de pensar na qualidade, entendendo um pouquinho mais sobre a importância de ter, por exemplo, mais saciedade, do quanto que você coloca ali de proteína para você se sentir um pouco mais saciada, você já consegue ter resultado no seu emagrecimento, na sua saúde. Você já consegue mudar muita coisa, sem ficar noiada, sem ficar na loucura, sem ficar fazendo doideiras. Você consegue entender? Você viu que eu te expliquei o porquê de não ser um ovo e ser mais que um ovo? Que isso vai te ajudar na sua saciedade, vai ter mais quantidade de proteína e vai te ajudar como consequência no seu emagrecimento? Então, a grande questão é você construir essa autonomia, aos pouquinhos, entendendo por que fazer isso, por que fazer aquilo, por que fazer uma escolha e não outra. Porque isso é estratégia. É estratégia para você emagrecer e se manter magra ao longo da sua vida. É estratégia para você comer saudável quando você estiver fora de casa, quando você estiver num hotel. Você vai lá, vai montar um prato saudável no hotel, você começa já comendo pelas suas proteínas. Essa também é uma estratégia. Já começa comendo ali pelos ovinhos. Você já vai se sentir mais saciada antes de comer as frutas, antes de comer a outra opção que você vai comer. Então, pequenas coisinhas que a gente vai fazendo na nossa manhã vão ajudar no resto do nosso dia. E aí eu incluo isso que eu falei aqui agora. Comece a comer, se você for comer separado, por exemplo, você não vai comer pão com ovo, você quer comer os ovos e as frutas, um exemplo. Você pode começar comendo pelos ovos, que aí você come seus ovinhos e aí depois você come as suas frutas. Assim você vai se sentir mais saciada, porque você vai estar começando pela fonte de proteína, que tem uma digestão mais lenta, vai ficar mais tempo no teu estômago, consequentemente ajudando nisso. Também no pico de açúcar, porque quando a gente coloca proteína como a primeira opção, a gente começa a digerir a proteína e aí os carboidratos que têm uma digestão mais rápida, os carboidratos da fruta também têm uma digestão mais rápida apesar de ter fibra. Quando a gente já comeu a proteína, a gente já forrou ali com a fonte de proteína e aí quando a gente come o carboidrato, a digestão fica mais lenta junto com a proteína. E evita aqueles picos de açúcar no sangue, já ajudando a sua saúde. Então, olha que coisa simples que a gente pode começar fazendo logo pela manhã. Então, esses são os nossos principais hábitos que a gente vai incluir. E é claro que você pode incluir outros também. Eu, por exemplo, gosto de ter meu tempo de oração de manhã, porque daí eu já cuido da minha saúde mental, já falo com Deus, já renovo a minha mente, leio a Bíblia, leio o livro. Às vezes eu não consigo ler uma página do livro, deixo para ler depois, mas eu também gosto de ler de manhã, quando eu consigo. Estes hábitos para mim de manhã são muito impactantes e interferem demais na minha rotina ao longo do dia. Então, se você quiser e puder incluir algum outro hábito saudável que você queira, depois desses hábitos, fazendo esse empilhamento de hábitos, você pode. Mas eu quero que você foque muito nestes aqui que eu falei agora, para que a gente já comece a ver mudança no seu corpo e na sua saúde. E lembre assim, para cada dificuldade vamos encontrar uma solução. Então, se você está com dificuldade, por exemplo, de tomar 2 copos de água de manhã ou um cheio, toma metade. Eu, por exemplo, não tomo 2, eu tomo 1. Às vezes eu tomo até um pouquinho menos do que um cheio, depende de como eu estou naquele dia. Mas eu gosto de tomar um copo ou um cheio. Ah, mas eu não tomo meu café da manhã em casa, então não tem como eu comer saudável de manhã. Tem, vamos preparar uma refeição um dia antes. Uma panquequinha, uma crepioca, um sanduichinho natural, saudável. A gente pode pensar para que você tenha todas essas questões que eu falei aqui de proteína, de fibras, de fruta na sua alimentação, mas que você leva para onde você vai. Por exemplo, se você faz um sanduíche natural com frango desfiado e pão, talvez você logo fique com fome. Então você tem que colocar uma quantidadezinha legal de frango desfiado e você pode também colocar vegetais ali, rúculas, um top ali de rúcula. Fecha e leva. Então, vai te ajudar já a ter um pouco mais de saciedade. Quantidade de proteína, quantidade de fibra. E aí, você poderia levar uma fruta, uma maçã ou uma outra fruta que seja fácil para você só pegar ali na hora e comer, tá bom? Então, para cada dificuldade, vamos encontrar a solução. Dificuldade do não tenho tempo, dificuldade do é muito corrido, dificuldade do não consigo. Seja qual for a dificuldade, encontre a solução. Agora, a sua lição é anotar quais vão ser esses hábitos que você vai incluir e em qual momento. Por exemplo, eu falei que eu faço tudo isso quando eu acordo, né? E aí depois que eu volto para casa do treino, eu faço meu café da manhã. Então você vai colocar o horário. Ah, se vai ser antes do seu trabalho, você vai ter que acordar um pouquinho antes para fazer isso. Ah, se você vai incluir os 3, ou você só vai conseguir incluir 2 desses hábitos. Mas você já vai escrever e colocar o horário que você vai fazer. Ah, eu vou fazer logo depois que eu escovo os dentes. Eu vou fazer, por exemplo, tomar água, né? Eu vou fazer logo depois que eu terminar, sei lá o quê, passar o café. Terminou de passar o café, eu já vou lá e vou
preparar meu café da manhã saudável? Não sei. Pense na sua realidade e escreva, porque agora a gente vai começar a colocar em prática isso. E aí eu vou mandar lá também no grupo o traqueamento de hábitos, para que vocês consigam traquear os hábitos da manhã. Vou mandar um traqueamento de hábitos da manhã, tá? E esses materiaizinhos apoios para ajudar vocês. Então foque naquilo que você consegue fazer hoje, com aquilo que você tem em mãos. Não fique tentando abraçar o mundo. Faça o que dá, com o que você pode. E agora o nosso foco total é no período da manhã. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, me falar aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade, o que você precisa ajustar, que a gente vai achar soluções juntas. Já sai desse vídeo e vai ver esse outro vídeo aqui para começar a mudar a sua vida de uma vez por todas. Deus abençoe vocês. Beijo no coração e até mais. Tchau.